Em Apocalipse 12:7, diz que houve uma guerra nos céus e os anjos de Deus lutaram contra o dragão, que é Satanás, o anjo querubim caído, e que havia anjos ao lado de Satanás, guerreando contra os anjos de Deus. Então, os anjos de Satanás vieram a perder a batalha e foram expulsos do céu juntamente com Satanás. Apocalipse 12:9. Mas em Apocalipse 12:4, diz que a cauda do dragão arrastou consigo a terça parte das estrelas do céu. Com isso, deixa bem claro duas situações. A primeira é que esse arraste, que conota sequestro e sem vontade própria, foi um dos motivos da guerra. A segunda, que essa terça parte das estrelas conota que havia 1/3 e 2/3 de parte. E aludindo a estrelas, vemos que a Bíblia fala de anjos. Fica claro que 1/3 atacou o trono, 2/3 defendeu o trono e 3/3 foi levado, destituído, derrubado na terra. Em Lamentações de Jeremias 4:1, diz que o ouro perdeu seu brilho e as pedras do santuário estão espalhadas pelas ruas. Ou seja, aqui deixa claro que a história de vida dos hebreus, ao serem levados por Nabucodonosor, arremete ao que aconteceu na eternidade com a terça parte arrastada, que são os filhos do rei, na representação de Deus, e pedras na representação de filhos. É bem claro que esses que caíram perderam suas condições de príncipes, sendo reduzidos ao pó, e sua honra diluída. Em Lamentações de Jeremias 4:2, diz que valiam como ouro e perderam suas condições antes de sua criação. Corpos angelicais feitos de ouro, em uma condição de condutibilidade e honra, sendo após isso, tendo seus corpos reduzidos ao carbono, que é o barro. E ao longo das eras, percebemos isso na nossa própria urina amarelada, que são vestígios de nossa real condição corporal construtiva antes de termos esses corpos atuais, reduzidos ao barro. As pedras espalhadas pelas ruas representam essa terça parte dos anjos espalhados pelo céu como estrelas, e aqui na terra como homens no mundo todo, distantes e destituídos de suas condições e posições de glórias, próximo ao Pai. Quando entendemos que a queda dos anjos é algo atemporal e que isso alude a não estarem presos a tempo e espaço terreno, onde aqui na terra e os homens é a sombra desse mundo atemporal, percebemos que na condição angelical, destituída definitivamente do reino de Deus, estão morrendo aos poucos. Mas toda essa guerra, sabemos até então que foi por causa do desejo de Satanás ser igual ao Altíssimo, Isaías 14:12-15. Porém, existem vários textos que mostram que esse desejo do coração de Satanás não foi o único motivo, mas sim que houve uma série de ações dele que ao longo do tempo culminou nessa guerra cataclísmica. Quando a Bíblia diz que Judas Iscariotes administrava as ofertas e era ladrão, João 12:6. Que o mordomo foi acusado de desperdiçar os bens, Lucas 16:1-3. Que Abisalão tramou matar o pai, 2 Samuel 17:1-4. Está claramente aludindo às ações de Satanás dentro do reino, contra Deus, colocando os filhos contra o pai e desperdiçando os recursos do reino. Mas sabendo que Satanás era um administrador, um sacerdote, pensemos agora isso tudo em espelho dentro do nosso corpo, sendo o coração representando Satanás e o sangue os recursos do reino.
Passamos a nos aprofundar mais nesse assunto quando se diz que ele desperdiçava os recursos e multiplicava os seus pecados e transgressões. Ezequiel 28, 16, 18. A anomalia do sangue consiste em subtrair o ferro, reduz os níveis de hemoglobina, prejudicando o transporte de oxigênio para o corpo. Os sintomas são cansaço, palidez na pele, tontura e dor de cabeça, palpitação e falta de ar, unhas quebradas e queda de cabelo. O ferro é um mineral essencial para o fortalecimento do corpo como um todo. Ao analisarmos essa conjuntura de baixa eficiência no corpo todo, entendemos, vendo o reino de Deus no nosso próprio corpo, todas as tentativas de Satanás para enfraquecer o reino e ascender ao trono. É clara a mensagem da Bíblia em referência ao nosso corpo quando descreve detalhes como transformar água em sangue. Êxodo 7, 17 e 19. Onde sendo a primeira praga em relação ao primeiro distorcer da administração celestial realizada por Satanás. Quando vemos em João 2, 1 ao 11, onde Jesus transforma água em vinho, aludindo também no sentido contrário ao que Satanás fez. Todo o corpo já estava em deficiência de ferro, já que o vinho também possui ferro. Ao ir se acabando o vinho, representa o ferro dentro do corpo na administração de Satanás. Cristo, ao iniciar seu domínio, devolve essa força para todo o corpo, representado pelo ferro no vinho. Outro detalhe: aquela água dentro de 6 jarros de pedra que os judeus usavam para purificações, representa a fraqueza dentro de 6.000 anos de corpos humanos sendo purificados, e ao transformar em vinho, receber a restauração da força. Quando vemos em Apocalipse 19:15, onde Cristo reinará com cetro de ferro às nações, pisando o lagar da ira de Deus, representando esmagar todos os anjos caídos e demônios, retirando deles todas as energias do sangue roubadas. O cetro de ferro simboliza uma autoridade real, onde o ferro está aludindo ao que foi tomado do reino como estrutura básica para a vida, tanto no micro como no macro. Agora entendemos o que aconteceu quando Satanás multiplicava os atos malignos e pecaminosos dentro do reino de Deus. Olhando o reino de Deus dentro do nosso corpo, percebemos várias doenças, vírus, bactérias, desejando e lutando para vencer as células boas e tomar todo o corpo. Então, a morte e o Hades foram atiradas no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 14, 15.